Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre os aspectos teóricos, né, de Henri Paul Vallon. O Vallon teorizou sobre os chamados campos funcionais, tá? Então, os campos funcionais seriam conjuntos de domínios funcionais, que se dividem em 4 grupos, tá? A afetividade, o conhecimento, a cognição, o ato motor e a pessoa. E esses conjuntos, eles são abordados de modo separado, tá? Porque eles têm que ser descritos, eles têm que ser explicados. No entanto, na prática, eles são entrelaçados, né? E se sobrepõem uns aos outros na constituição do sujeito. Então, afetividade, movimento, cognição e formação do eu como pessoa, tá? Na apostila tá só pessoa, né? E ato motor. É a mesma coisa, tá? Que movimento. Então, vamos lá. Então, a afetividade. A afetividade é o primeiro campo funcional que o Henri Vallon descreveu. Então, ele seria a primeira forma, né, onde o ser humano interage com o meio. Então, a primeira forma de interação com o meio ambiente, né? E a afetividade também, ele descreveu que é a motivação para o outro campo funcional, que é o movimento. Então, a afetividade é a capacidade do ser humano de ser afetado tanto pelo mundo externo como pelo mundo interno. Então, o ser humano sofre sensações que vêm de dentro do próprio corpo, né? Que são agradáveis ou desagradáveis, e ele também sofre sensações que vêm do meio externo, que também podem ser agradáveis ou desagradáveis. Então, a afetividade, ela é o elemento mediador das relações sociais, né, na interação com o outro. Então, através dessas sensações internas e externas, eu vou determinando o meu comportamento com o meio e com o outro, tá? Então, através do quê? Através de sinalizações afetivas, né? E específicas como medo, alegria, raiva e tranquilidade, né? Então, essas sensações que podem vir tanto do meio interno quanto do meio externo, né, elas vão sinalizar a minha forma de me comportar, tá? Então, o sujeito é afetado a todo momento, né? Por exemplo, quando o professor está ensinando e solicita para a criança alguma atividade, um desenho, isso é uma afetação do mundo externo, né? Ao mesmo tempo, né, determinados desenhos, a criança se sente afetada pelo mundo interno, tá? Então, neste sentido, partindo dessa concepção, podemos pensar, então, que essa criança é afetada pelas circunstâncias internas, né, e as circunstâncias do meio em que ela vive. Então, a afetividade, para Vallon, ela é a base da intelectualidade, tá? Então, o Vallon fala muito sobre o desenvolvimento da afetividade, muito mais que os teóricos que vocês já viram, do que Piaget e do que Vygotsky, tá? Além disso, o Vallon fala que a afetividade, vamos voltar aqui. Além disso, o Vallon fala que a afetividade, ela pode ser expressa por 3 aspectos, né? Um primeiro aspecto da afetividade seria a emoção, o segundo seria o sentimento e o terceiro seria a paixão. Então, a emoção seria para Vallon, certo? Seria a expressão corporal motora e visível, ativada pelo fisiológico.
ou seja, a exteriorização da afetividade. Tá? Então, a emoção é quando a pessoa fica vermelha, quando ela chora, quando ela treme. Então, a emoção aparece no recém-nascido na forma de espasmos, tá? Então, assim, desde o início, da vida, o ser humano expressa a emoção. Às vezes de forma mais primitiva, outras vezes já consegue expressar de forma mais refinada. Como o recém-nascido não tem um controle corporal, como uma criança maior tem, como nós adultos temos, né? Ele, ele manifesta a emoção por espasmos corporais. Então, ele pode tremer o corpo inteiro, ele balança as pernas, ele balança os bracinhos, ou ele deixa a perna bem esticada, assim, bem durinha, né? Os braços, pode tremer aqui, o queixinho tremer, a boca, tá? Então, para o Valon, isso é uma exteriorização da afetividade, da afetividade, tá? É a emoção. Então, a emoção aparece no recém-nascido na forma de espasmos, né? Os espasmos são contrações musculares e viscerais, e esses espasmos podem mostrar bem-estar ou mal-estar. Então, o espasmo ele vai desde uma oscilação muscular, né, e visceral, até uma reação tanto hipertônica como hipotônica. Tá? Das oscilações musculares e viscerais vão se diferenciando as emoções. Então, o que o Valon quer dizer com isso? Que depois desses espasmos, né, no primeiro momento são os espasmos que são incontroláveis. O bebê, ele não planeja ter aquele espasmo, né? Ele não se organiza, ele é invadido por aquele espasmo. E conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai percebendo essa emoção e a emoção em si vai sendo manifestada de uma outra forma, tá? Então é visível, né, a emoção nesse primeiro momento, que o ser humano é muito pequenininho ainda. Ele começa a chorar também, né? E aí, nesse momento, ele é socorrido, os adultos vêm, acalmam ele, então é uma maneira, de sobrevivência também. Depois da emoção vem o sentimento, como eu falei para vocês, que faz parte do campo funcional da afetividade. O sentimento, ele corresponde à expressão representacional da emoção. Tá? Então, o sentimento, ele não envolve reações diretas, tá? E instantâneas como a emoção. Tá? No sentimento, tem um certo controle, já tem uma capacidade de regular a potência, tá? Então, no sentimento há um certo controle e o sujeito pode refletir sobre as causas, motivos e consequências. Então, se vocês pensarem no desenvolvimento da criança, demora um tempo para ela conseguir manifestar esse sentimento. No início é algo fora do controle, tá? A reflexão, ela demora um pouco no desenvolvimento. Então, além disso, a via pela expressão de sentimentos, ela não é visceral, como é o nosso primeiro aspecto, que é a emoção, tá? A via da expressão dos sentimentos, ela é expressa pela linguagem verbal ou não verbal. Então, aqui, quando a criança começa a utilizar do sentimento, né, para Valon, ela já consegue falar, gesticular, fazer um desenho, então ela consegue mostrar o sofrimento de uma outra forma, que não é aquela primeira forma que a gente acabou de ver, que é a reverberação corporal, que é choro, grito, esperneio. Aqui já existe a capacidade de representação. A capacidade de representação é a fala, é o desenho, é o gesto, é uma capacidade de comunicação. E depois, o terceiro, que é a paixão, tá? O terceiro aspecto da afetividade, vamos recordar que são três aspectos da afetividade. O primeiro é a emoção, depois é o sentimento e o terceiro é a paixão. Então, vamos descrever a paixão. A paixão é o que acontece de mais tardio, né? E ela já é uma característica da afetividade que é presente na vida do adulto.
Então, a paixão, ao contrário do que a gente acredita como algo sem controle, que domina o sujeito, para Avalon, tá? A paixão é apresentada na teoria de Avalon como uma capacidade de tornar a emoção silenciosa, o que significa controlá-la, tá? Então, para Avalon, a paixão já é característica do adulto porque ela é controlável, ok? Aí vocês vão dizer, ah, professora, achei meio estranho essa definição dele de paixão, né? Muitas vezes o que o teórico apresenta, a gente fica refletindo, nossa, não sei. Então, assim, vamos entender que essa foi a descrição dele, né? E vamos respeitar a construção teórica dele, tá? E agora nós vamos então para o nosso segundo conjunto, que é o conjunto motor, tá? Então, o primeiro campo funcional é o campo da afetividade e o segundo campo funcional é o campo do movimento ou campo motor, tá? Aqui dentro do campo do movimento, ele descreveu duas categorias, né? Os instrumentais, né, e os expressivos. Os instrumentais para Valon são aquelas ações executadas para alcançar um objetivo imediato. Então, por exemplo, quando a criança anda porque ela quer pegar alguma coisa, quando ela estica o bracinho, quando mastiga, então eles têm um objetivo, claro, um objetivo imediato, tá? Esses são os instrumentais. Os expressivos, os movimentos expressivos, eles são bem diferentes. Se os instrumentais, eles têm um objetivo imediato, assim, prático, né? Os movimentos expressivos, eles já têm uma função, assim, mais elaborada. Eles têm uma função comunicativa, né? E eles estão, assim, associados a outros indivíduos. Então, os expressivos, por exemplo, quando a gente gesticula, né? Você está usando um movimento expressivo quando a gente sorri, quando você mexe o corpo, né? Quando você faz um olhar de determinada forma, né? Os movimentos expressivos, eles não têm uma função prática e objetiva, eles têm uma função de comunicar mais, de interagir com o outro, de se aproximar com o outro, eles são mais, como eu poderia dizer para vocês, mais subjetivos, são movimentos assim que têm um significado mais íntimo, mais complexo. A dança, por exemplo, seria um exemplo de movimento expressivo, né? Então, se você vai assistir um espetáculo de dança, né, o que a pessoa está comunicando para você ali é uma emoção, ela tá dançando, isso tem uma comunicação envolvida, né? E são movimentos expressivos, são bem elaborados, são movimentos expressivos, né? Então, para o Valon, né, o movimento permite ao sujeito essa deslocação no espaço, no tempo, né, permite que se realize movimentos intencionais, que favorecem a comunicação para Valon, por meio de mímicas, expressões corporais, em diferentes situações, tá? O movimento também possibilita toda essa expressão de emoções, né? E ele é utilizado como um recurso de comunicação, principalmente, por exemplo, na dança, né? O recém-nascido também, ele não tem esses movimentos aqui, ó, instrumentais, tá? Quando o ser humano nasce, os primeiros meses de vida, ele usa esses aqui, os expressivos. Então, ele chora, ele esperneia, né? Ele tenta ali comunicar o sofrimento dele aos adultos, tá? Então, ele usa movimentos expressivos.
Então, é um recurso importante para o desenvolvimento do pensamento. Então, o Vallon fala que esse campo funcional do movimento, ele é muito importante para o desenvolvimento do pensamento, uma vez que essas sensações, imagens e ideias são apropriadas pela criança quando ela é capaz de reproduzi-las por meio de gestos corporais. Então, vocês já devem ter observado que as crianças, né, chegam a uma determinada idade que eles não falam apenas, né? Eles fazem um jeitinho assim com o corpo, né? Eles conseguem repetir uma fala e eles interpretam essa fala. Então, eles estão usando bastante esse campo funcional do movimento. Então, eles balançam a cabecinha, eles falam, eles fazem a mãozinha, tá? Então, eles utilizam essa questão do movimento para comunicar essa emoção. Né? Então, por exemplo, se a criança se fantasia de fada, ela tem que ter toda uma gesticulação e um comportamento da fada. Se ela se fantasia de monstro, ela vai ter toda uma gesticulação, a voz do monstro, a cara do monstro, né? Ela vai ter as expressões corporais adequadas àquele personagem. Né? Então, o Vallon descreve bem essa questão do movimento, né? Ou motor, que vocês podem achar em outros livros, em alguns artigos, esse campo funcional com o nome de movimento ou conjunto motor. Daí a cognição, ou conjunto cognitivo, né? Esse é o nosso terceiro campo funcional, tá? Então, ela está relacionada com duas atividades cognitivas humanas. A primeira, que é o raciocínio simbólico, e a segunda, que é a linguagem. Então, a cognição, ela quem nos oferece as possibilidades, né, para aquisição, manutenção e transformação do conhecimento. Tá? Então, através da cognição, a gente consegue aprender essas imagens, as noções das coisas, os conceitos, as ideias, as representações. Então, a cognição é o conjunto que permite que a gente possa rever e reelaborar o passado, que a gente possa se fixar numa ideia, que a gente possa analisar o presente, que a gente possa projetar o futuro. Tá? Então, assim, é por meio da cognição que a criança vai organizando as informações provenientes do meio. Né? Então, através desse campo funcional da cognição, você vai ensinar, então, os conceitos para a criança, ela vai ser alfabetizada, ela vai aprender a contar, né? Então, você começa ali num processo lento, do básico, e vai ficando cada vez mais complexo. Tá? Então, esse campo funcional da cognição, ele é muito importante, né? Mas vejam, o Vallon não coloca nenhum campo como superior ao outro. Ele fala que os campos funcionais são distintos, né? E ao mesmo tempo são interdependentes. E o quarto campo funcional, né, para Vallon, que é a pessoa, ele é o campo que integra, né, a afetividade, a cognição, a motricidade, né? Então, o quarto campo, ele surge como um campo que serve para organizar os três primeiros campos, tá? Que são a afetividade, a cognição e o movimento. Tá? Então, o quarto campo, que é a formação do eu como pessoa, ele é integrador dos três primeiros campos na teoria de Vallon. Então, a integração entre os conjuntos funcionais, né, ela vem para explicar o que não pode ser separado. Tá? Então, esse campo, esse último campo, ele faz a junção. E Vallon criou esse campo, né, com o objetivo de mostrar que o eu, né, o nosso eu, quando ele é formado, ele depende de vários campos funcionais, ele é dependente dos outros três campos funcionais. Tá? Então, significa que a alteração de qualquer um dos outros conjuntos vai afetar os demais. Então, uma alteração
na cognição vai afetar a afetividade e o movimento, certo? Uma alteração no campo funcional do movimento vai alterar a afetividade e a cognição. Uma alteração na afetividade vai alterar o movimento e a cognição, né? Então, os campos são separados, mas eles funcionam juntos. E a alteração em cada um deles altera os outros. Então, se você pensar que uma criança, por algum motivo, tem alguma questão relacionada ao campo funcional do movimento, né? Uma dificuldade de movimentação, uma paralisia temporária, uma doença que afeta o movimento, então isso vai afetar os outros campos funcionais e vai afetar a formação dela, do eu como pessoa. Então, na concepção de Vallon, uma pessoa saudável, né, um indivíduo saudável, é aquele indivíduo que consegue desenvolver os 3 campos funcionais e mantém um equilíbrio entre esses campos funcionais, ok? A formação do eu como pessoa. Então, ele fala que as relações entre os 3 primeiros campos funcionais não são harmônicas, de modo que constantemente surgem conflitos entre eles, né? De que maneira? A pessoa, como campo funcional, cumpre um papel integrador importante, mas não absoluto, tá? Então, assim, por que não são harmônicas? Segundo a teoria de Vallon, tem momentos em que um campo, né, ele é mais ativo do que o outro, tá? Então, não tem uma harmonia, assim, um equilíbrio perfeito, mas tem uma interdependência de todos esses campos. Aí, sobre a questão do orgânico. Voltando ali na questão dos campos funcionais que o Vallon fala, tá? Então, dependendo do estágio do desenvolvimento, né, como eu disse para vocês, predomina um determinado campo funcional, embora todos os outros campos continuem presentes e sejam absolutamente necessários, a gente tem momentos que um predomina sobre o outro, por isso que ele descreve como não harmônico, certo, pessoal? Vamos dar um exemplo, por exemplo, um exemplo disso, tá? A criança com 1 ano, né, numa criança com 1 ano de idade, o que predomina nela? Então, quando o bebê faz 1 ano, ele é aquele bebê que não quer mais ficar no colo, né? Ele quer, se ele estiver andando, ele quer andar por aí. Se ele não estiver andando ainda, ele quer engatinhar e ele quer explorar o mundo. Então, nesse momento, esse bebezinho de 1 ano, o que está predominando nele é o campo funcional do movimento, tá? Então, o movimento ele vai exigir bastante esforço. Então, ele vai querer engatinhar, ele vai querer andar, pegar nas coisas, tá? Então, ele está desenvolvendo ali as habilidades motoras. Só um exemplo de predominância do campo funcional. Então, assim como o Piaget, né, o Vallon divide o desenvolvimento humano em estágios, que a gente vai ver depois, na próxima aula, todos esses estágios, né, mas a aula de hoje a gente vai ver os campos funcionais, o conceito e como eles se dividem. Na próxima aula, a gente vai ver os estágios, e aí vocês vão entender que cada estágio tem a predominância de um campo funcional, ok? A influência do orgânico e do social. Então, para o Vallon, o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento, né? Qual é o fator orgânico, né? É o fator fisiológico, biológico, né? Então, é essa questão da formação cerebral, o cérebro da criança, né? Então, assim, tem que ter esse equipamento orgânico perfeito, né? Ele tem que ter aquela base ali do cérebro formadinha, todas as áreas ali preservadas, né? E aí ele vai conseguir se desenvolver dentro dessa ideia dos campos funcionais e dos estágios.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que algumas crianças que podem ter determinados comprometimentos, como no parto, no pós-parto, ou problemas de má formação, né? Isso tem que ser levado em consideração. Isso são fatores orgânicos, né? Se alguma forma foi atingido alguma região do cérebro, teve anóxia, teve alguma coisa, então, assim, isso são fatores orgânicos. Ah, tem microcefalia ou tem hidrocefalia, tá? Então, assim, isso é um fator orgânico. É uma criança que tem uma paralisia cerebral, fator orgânico. É uma criança que tem uma síndrome de Down, um fator orgânico, tá? Então, ele fala que o orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento. Isso não significa que essas condições adversas que eu acabei de citar, que essa criança não vai desenvolver o pensamento. Ela vai desenvolver o pensamento, ela vai desenvolver os campos funcionais, ela vai passar pelos estágios, né? Mas aí são condições especiais, são desenvolvimentos especiais dentro dessa condição, né? Que essa criança apresenta. Tá? Lembrem-se que o Valon estudou muito essa questão da criança deficiente, assim como o Vygotsky. Ele desenvolveu bastante a teoria sobre a criança deficiente. Tá? Então, ele ressalta esse fator orgânico, né? É a primeira condição. E ele também ressalta a importância das influências do meio externo, né? Então, assim como o Vygotsky e o Piaget, o Vallon, ele é um teórico, né, interacionista, né? Então, o interacionismo, né, os autores que são interacionistas no desenvolvimento infantil, eles consideram a questão do orgânico e a questão do social, interacionista, porque interagem os dois fatores, o orgânico e o social. Eles não acreditam que nenhum é superior ao outro. O social não é superior ao orgânico, nem o orgânico é superior ao social. Tá? Então, no desenvolvimento humano 1, vocês estão vendo teóricos interacionistas, tá? Posteriormente, vocês verão outros teóricos em outros semestres, tá? Desenvolvimento humano 2, por exemplo. Então, esse ser humano que vai se desenvolvendo na teoria de Vallon, né, ele é resultado de influências sociais e fisiológicas, né, e o Vallon acredita que a gente não pode estudar o psiquismo sem considerar um dos fatores. Então, não desconsideramos nem o orgânico, nem o social no desenvolvimento. Por isso que eu já disse para vocês em outros momentos que quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança, né, nós como psicólogos, a gente faz uma anamnese muito detalhada desde a concepção da criança, tá? Toda a história gestacional da criança, toda a história do parto da criança, se foi amamentada, se não foi, que tipo de parto que teve, se teve alguma complicação gestacional, se teve complicações assim, nesse pré-natal, se teve complicações no parto, no período pós-natal, se nasceu com algum sofrimento, alguma doença, alguma síndrome, teve algum acidente, né? Então a gente vai investigar ali toda a gestação, todo o primeiro ano de vida. Vamos dizer que essa criança tem 5 anos. A gente vai investigar todo o primeiro ano de vida, quando que começou a engatinhar, se engatinhou, que jeito que engatinhava, quando que começou a comer com colherzinha, quando que começou a usar o copo, quando que começou a comer sozinha, segurar a colherzinha sozinha, quando que começou a andar, quando começou a balbuciar, né? Nós fazemos uma anamnese muito detalhada, né? Porque através dessa anamnese detalhada, a gente consegue perceber questões fisiológicas importantes e também vamos percebendo essas questões sociais também, tá? Então, a gente consegue fazer um prognóstico depois e uma avaliação bem complexa se a gente fizer uma anamnese detalhada. Vocês sabem que a anamnese é um questionário,
né, preenchemos quando vamos atender uma criança. Tem anamnese de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, né? Então, são perguntas básicas, é um questionário de perguntas que a gente vai preenchendo, a gente vai perguntar para o pai, para a mãe, né, sobre a vida daquela criança. Então, a gente faz uma anamnese bem detalhada. A influência do orgânico e do social. Então, por outro lado, as potencialidades psicológicas dependem especialmente do contexto sociocultural. Então, para o Vygotsky, o desenvolvimento do psíquico, a parte psicológica da criança, vai depender desse meio em que essa criança vive. Tá? Então, o desenvolvimento do sistema nervoso não seria suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades intelectuais, habilidades cognitivas da criança. O que isso quer dizer? Né? Ele quer dizer que você pode pegar uma criança que organicamente é perfeita, né? E ela tem aspectos apresenta sintomas, apresenta problemas psíquicos, isso não tem a ver com orgânico, isso tem a ver com as influências sociais. Então, vamos voltar aqui nesse penúltimo slide. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, hoje tem muita questão de diagnóstico de TDA, transtorno do déficit de atenção, ou TDAH, transtorno do déficit de hiperatividade. Tá? Então, muitas dessas crianças, né, quando elas vêm para o consultório, elas são avaliadas por um psicólogo e também tem que ser avaliadas por um psiquiatra, né? Depois da avaliação, eles percebem que essa criança não tem nada orgânico, tá? Ela não é um caso de hiperatividade e nem de déficit de atenção. Então, o que ela tem? Ela tem uma questão, né, que é uma questão ambiental, que é uma questão relacional com os pais, onde ela não consegue se concentrar, onde ela não consegue se acalmar, né, onde ela não consegue ficar sentada para aprender ou para assistir um filme. E isso não tem nada a ver com fatores orgânicos, tá? Então, essa contribuição dele é muito importante, porque a gente tende a acreditar que todo problema que a criança tem é um problema. Às vezes as pessoas veem que tudo é um problema orgânico, né? Então tem que ser tratado com remédio, se é orgânico. E outras pessoas veem que tudo é psíquico, né? E que o orgânico não é importante. Então vamos retomar e entender que nós temos que avaliar todos os fatores orgânicos e todos os fatores psíquicos, e que pode ser que a criança tenha apenas um problema psíquico, tá? Que aqui é o Vygotsky fala, ó, é apenas de contexto sociocultural. Pode ser que a criança tenha um problema que seja um problema apenas orgânico, né? E pode ser que ela tenha um problema que depende dos dois, tá?